Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é 3/3/23 e esse é o seu Diário Econômico Original. Um dia da caça, outro dia da pesca, na verdade. É como está o mercado brasileiro esses dias, sem muito refresco. Juros sob pressão externa e doméstica, bolsa sentindo petro e bancos no negativo e o dólar sofrendo relativamente menos, mas subindo também. Começando lá fora, o mais do mesmo desses últimos dias. Baixo pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, sugerindo o mercado de trabalho apertado e novos riscos de salários e inflação pressionados. Além disso, a gente também teve a ata do Banco Central Europeu apontando para mais aperto nos juros. Nesse caso europeu, pelo menos 2 novas altas de 0,5% nas próximas reuniões parecem garantidas, com novas altas depois ali de maio cada vez mais prováveis. Ou seja, muito próximo dos níveis mais altos das suas taxas básicas, olhando aí para a história da região. Por aqui a gente teve 2 ruídos e um fato, todos atrapalhando o apetite a risco. Tanto a ministra Simone Tebet, do Planejamento, quanto Fernando Haddad, da Fazenda, aproveitaram a divulgação do PIB do quarto tri abaixo do esperado, que aliás eu já comento, para pressionar por uma queda na taxa de juros por aqui. Disse o ministro que o novo marco fiscal, prometido agora para março, será concluído na Fazenda ainda esta semana. A esperança de ambos é que o evento, o marco fiscal, quando divulgado, sirva de gatilho para o Copom mudar sua postura. Seja lá como. Tebet, por exemplo, foi bem clara, abre aspas, queremos um gesto positivo do Copom na próxima reunião. Fecha aspas. Reunião essa que, aliás, acontece agora, dia 21 e 22 de março, no final do mês. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi mais contundente. Defendeu em entrevista ao Guilherme Amado, do Metrópole, que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, abre aspas, tem que pedir para sair, fecha aspas. Já como fato, temos uma confirmação de um dos temores dos acionistas da Petro, que fechou em queda ontem, mesmo com o lucro líquido e o dividendo recorde divulgados. Os papéis da empresa pesavam desde a abertura do dia com as preocupações em torno da tal da paridade internacional nos preços, ou PPI. Aquela regra de preços internos de combustíveis que respeita, de certa forma, os preços internacionais em reais, obviamente. E fazia sentido esses temores. Em entrevista coletiva ao seu novo presidente, o Jean Paul Prats, confirmou que a PPI não será o único parâmetro para a empresa definir os seus reajustes. Diz ele que a regra ainda vai ser discutida, mas que não seguir a PPI não quer dizer que a Petrobras vai se afastar da referência internacional. Mas que para ele a política de preços de uma estatal é na verdade um assunto de governo, que a gente sabe que não gosta de lidar com as pressões do petróleo sobre os preços domésticos e a inflação. Os economistas também não gostam de pagar mais caro pelo combustível, mas é nossa obrigação relembrar os riscos aqui. Desvincular demais o preço interno do preço internacional pode gerar desabastecimento, especialmente em regiões que dependam mais das suas importações, ou seja, não dependam tanto da Petrobras, mas sim das empresas importadoras. Basta imaginar, por exemplo, um cenário onde a Petro mantém seus preços abaixo da paridade, comprimindo a margem dos seus concorrentes internos, que no limite podem preferir simplesmente não vender para o público final. Ou seja, no final, o que eles estão defendendo é que a Petrobras volte a disputar preço com os importadores, indo no sentido contrário à abertura de mercado que foi promovida pelo presidente Temer. Para terminar, algumas palavras sobre o PIB brasileiro que saiu ontem. Os números não surpreenderam muito nossas estimativas. De fato, a gente cresceu 2,9% no acumulado de 2022 e, de fato, tivemos a primeira queda trimestral depois de 5 trimestres consecutivos. E isso já representa um desafio para o número de 2023. A título aí de exercício, se eventualmente o PIB crescer 0 nos 4 trimestres desse ano, a gente fecharia 23 com uma alta de apenas 0,2%.
É o que os economistas chamam de carregamento estatístico. Fora isso, as nossas estimativas apontam que a economia brasileira está perto do seu pleno emprego, nessa taxa de 8% do desemprego, que é uma taxa, um número alto, mas sim, é perto do nosso pleno emprego estimado. Isso tudo depois de operar com bastante ociosidade entre 2015 e 2022, ou seja, abaixo do nosso PIB potencial. Isso significa que o crescimento daqui em diante tende a ser limitado justamente pelo seu potencial de crescimento, que é relativamente baixo também. No bom português, crescer de forma acelerada daqui em diante pode trazer, por exemplo, novos riscos inflacionários e pode começar a trazer restrições pelo lado das contas externas, que hoje estão muito bem, obrigado. Basicamente, explicando aqui, quando a nossa economia não dá conta de uma demanda forte, por limitações de oferta, que seria esse PIB potencial que já foi atingido, esse pleno emprego já atingido, quem acaba atendendo para compensar isso são as importações. Daí os riscos também para as contas externas, olhando por uma janela maior de tempo. Inflação e contas externas é algo que a gente tem que monitorar a partir daqui se o PIB for muito forte, o que não é o nosso cenário básico. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.